Saudações a todos, bem-vindos a mais um O Céu que Te Acontece, e vamos aqui combinar isso do astrologuês ao português, porque vamos falar sobre o Júpiter e seu ingresso no signo de Capricórnio. Júpiter, enfim, vai sair do seu signo de maior potência, Sagitário, seu signo de domicílio, um deles, né? O outro domicílio é Peixes, e vai ingressar em Capricórnio no dia 2 de dezembro de 2019. Vai permanecer ali aproximadamente um ano inteiro, vai sair dali só em dezembro de 2020. Ocorre que, enquanto o Júpiter em Sagitário está muito poderoso, está exibindo todas as suas características, está esbanjando sua potência, né, todos os seus fatores benéficos e aqueles que não são tão benéficos assim, em Capricórnio ele vai estar numa condição já não tão favorável assim. Nesse signo ele fica numa condição que a gente chama em astrologuês de queda ou depressão. Por que isso? Porque no signo oposto a Capricórnio, que é o signo de Câncer, ele se encontra numa condição muito privilegiada, quase tão privilegiada quanto a do domicílio, da casa, né, que é em Sagitário ou em Peixes. Nesse caso, o signo oposto a Capricórnio, que é Câncer, é a exaltação do planeta Júpiter. Ou seja, é onde Júpiter ganha uma elevação, prestígio, possibilidades de exercer suas características muito bem, né? Especialmente as características devocionais, expansão e a disseminação de sistemas da tradição cultural legada por um povo para os seus descendentes, sobretudo as tradições religiosas ou as práticas culturais, né, as repetições de práticas culturais que são benéficas, que homogeneizam o comportamento social, a fim de que mesmo as pessoas muito diferentes em sociedade possam conviver juntas, possam conviver em harmonia até um certo ponto. Portanto, Júpiter em Câncer está muito poderoso. Só que nessa vez, aqui, durante toda a passagem do Júpiter em 2020, nós vamos ter ele num signo de queda, de depressão, onde ele está bastante desconfortável. É claro que a gente, quando fala assim, a gente está se referindo ao planeta como se fosse um personagem, que não deixa de ser. Na leitura simbólica desses fatores, os planetas funcionam como personagens dentro de um enredo. Então, se você entender dessa maneira, o planeta Júpiter está desconfortável, ele está numa condição em que ele é um estrangeiro numa terra em que ele não é lá muito bem-vindo. Ora, tecnicamente falando, a gente pode entender assim, né? Se você faz uma questão numa técnica chamada astrologia horária, por exemplo, o significador da sua pergunta, como por exemplo, viagens, né? Vou viajar esse ano, essa viagem que eu estou programando aqui vai funcionar, vai dar certo, eu vou conseguir fazer? Olha, o fato do planeta que rege esses assuntos estar numa condição de queda ou depressão, que é o caso do Júpiter agora em Capricórnio, pode ser um passo na direção do não, um passo numa direção negativa. Isso num contexto de uma técnica de previsão, uma técnica de leitura, como a astrologia horária, que precisa ser mais objetiva e às vezes até cabal. Porém, num mapa de nascimento é preciso relativizar um pouco isso. Só porque você nasceu com o Júpiter em queda, né, em Capricórnio, não significa que você seja uma pessoa malvada, uma pessoa incompetente ou pouco afeita à vida social e tudo mais. Vai ter ali uma diferença de comportamento, vai ter ali uma diferença de situações vividas, normalmente com um recolhimento, que é uma característica mais típica do Capricórnio. O Capricórnio não é um signo de expansão, como é a natureza do Júpiter. Júpiter é o planeta da expansão, da proliferação. Tudo que Júpiter toca expande, cresce, se multiplica, ganha dimensões maiores, cerimoniais ou cerimoniosas, né? Tem uma predileção ali, as pessoas muito jupiterianas, com muita tendência jupiteriana no mapa, quando ele está muito poderoso, elas tendem a ser festeiras, né, ser expansivas, sinceras, muitas vezes sincericidas, né, dizendo tudo o que vem na cabeça, achando que é a maior verdade, a verdade mais absoluta do mundo, né, aquilo ali tem que ser dito, porque as pessoas têm que seguir aquela verdade. Enfim, isso é uma característica jupiteriana, que por trás, inclusive, de toda essa expansão e essa maneira muito direta de se expressarem,
tem também uma generosidade muito grande. Júpiter é um grande benéfico, é o planeta das situações generosas, das pessoas generosas. Você não precisa ser sagitariano, não precisa ter o Júpiter muito poderoso no mapa, mas viver, entre outras situações, um trânsito, né, uma passagem do movimento de Júpiter em algum ponto importante do seu mapa, esteja ele em que signo for, pode significar que você está lidando, entre outras situações, com pessoas muito generosas, que podem te auxiliar, que dá aquele empurrãozinho, que te dá uma indicação, indica para algum trabalho, te ajuda a arrumar emprego, faz você sair daquela condição penosa, né, insatisfatória, te dá alegria. Júpiter é o planeta do bom humor, né, de você ficar otimista, né, do bom humor no sentido de que as coisas têm que dar certo, não é possível que alguma coisa seja tão ruim que não tenha um ponto de favorecimento em algum lugar nessa coisa ruim, né? Então é um raciocínio muito jupiteriano, né, quando Júpiter está poderoso no mapa da gente. Porém, Capricórnio, né, se você pensar que o planeta é um ator e o signo é o cenário onde ele vai atuar, Capricórnio não é um cenário propício para toda essa expansão, essa característica tão grandiosa, né? Capricórnio é um signo que está voltado, né, o simbolismo do Capricórnio, nem todas as pessoas capricornianas reproduzem ipsis literis esse comportamento, porque cada pessoa tem um mapa muito próprio, uma concatenação de dados, um entrecruzamento de fatores dentro do mapa que pode diferenciar de pessoa para pessoa. Mas na essência, a estrutura essencial que está por trás de comportamentos ou de situações que remetem ao símbolo do Capricórnio são situações mais discretas, né? São bastante concentradas, são sérias, né? Graves, né? São coisas que graves no sentido latim, né? Do latim, da palavra graves, que é peso, né? Até a palavra quando a gente diz que uma mulher está grávida, né, isso aí tem alguma raiz na palavra graves do latim, que significa peso. Ela está pesada, ela está mais próxima, está vivendo a gravidade ali da gravidez, né, se a gente puder fazer um trocadilho. Mas Capricórnio é um signo das coisas graves. Graves em latim é sério, né? Aquela coisa, né, que tem peso. Quando você tem um semblante sério, pesado, você está grave, né? E quando o Júpiter passa ali, ele vai encontrar então um terreno, né? O Júpiter, que é o símbolo de todo o otimismo, toda a fé e toda a esperança do coletivo, da humanidade, passando por um cenário que é da preparação para o pior, que é o da preparação para a escassez. Como assim escassez? Capricórnio é o signo que rege, que está ligado no simbolismo do hemisfério norte, de onde parte a construção do zodíaco, ao inverno. E muito parecido com aquele símbolo da cigarra e da formiga, né? Com aquela lenda, aquele conto de fadas da cigarra e da formiga. No caso, Capricórnio bem formiga, né? O formiguinha que vai aos poucos construindo lá o seu formigueiro, trabalhando, para poder armazenar comida e mantimentos e sustentação para o período de grande escassez que vai ser o inverno. O Capricórnio é muito parecido com isso, né? Dentro da estrutura de todo capricorniano vai ter essa repulsa, esse temor e, ao mesmo tempo, uma capacidade de fazer frente às situações de escassez e de problemas eventuais, né? O cara que vai ser bastante prevenido com relação a isso. É normal que dentro da estrutura simbólica e da arquetípica do Capricórnio as pessoas tenham essa tendência a ser mais sérios, se levarem muito a sério. Tem sempre uns Capricórnios mais engraçados, mas a graça do Capricórnio é sarcástica, né? Como o Jô Soares, que é um capricorniano inteligentíssimo, com uma capacidade de fazer graça com aquilo que é improvável, que todo mundo leva muito a sério, ele está vendo a piada ali no meio, né? E isso é uma característica também do Capricórnio. Mas esse ambiente capricorniano, falando tecnicamente, ele é muito duro, ele é muito sério, ele precisa ter produtividade. O pragmatismo capricorniano parte da ideia de que é preciso deixar as coisas muito em ordem para que tudo tenha sustentação, para que você possa passar pelos períodos de eventual dificuldade bem,
você possa prover. E você vai ver que muitas pessoas com essa tendência forte no mapa são grandes provedoras, são organizadoras, administram muito bem, são bons gerenciadores, têm uma capacidade de liderança construída na base do esforço silencioso, da gestão, do resultado, da confiabilidade. E esse resultado é aquele que se provou sempre eficaz. Portanto, é aquela capacidade de liderança formada ao longo do tempo com coisas que o sujeito pode comprovar, né? Então você vai ver que Capricórnios são sempre muito preocupados com essa ideia de as coisas têm que estar em ordem, é preciso seguir à risca o que está na cartilha, é preciso manter a tradição. Tem uma tendência conservadora. Ah, mas eu sou Capricórnio e não tenho tendência conservadora. Sou contra conservadorismo. Isso pode acontecer sim, se você tiver um Urano muito forte no mapa, ascendente em Aquário, um Marte muito forte, que você quer agir mais individualmente, né? Quadraturas com Urano, Aquário, ascendente, Aquário no meio do céu, Lua em Aquário. Aí realmente é possível que você tenha mesmo uma contrariedade com os sistemas autoritários e modelos coercitivos demais. Mas na essência, o símbolo, né? Não é a pessoa, o símbolo do Capricórnio, ele é conservador mesmo. Quer que as coisas sejam estáveis para que possa se mover ali com segurança, né? Como a cabra que sobe lá, existem fotos na internet de coisas impressionantes que os cabritos monteses fazem, né? Que sobem em paredes, verdadeiras paredes, né? São montanhas verticais, subindo ali bonitinho, com pequenas fendas onde eles encostam ali as patas e vão subindo como se fossem, nem um macaco acho que faz tão bem. Mas ainda assim é essa coisa do ser pragmático, de não ter fé. Ah, mas eu sou Capricórnio, eu tenho fé. Calma, de novo, é a mesma coisa que pode acontecer quando você tem outros entrecruzamentos dentro do mapa. Capricórnio não é um signo de fé, é um signo de constatação. Ele representa a ideia de que você, para comprovar algo, você precisa constatar, e constatar repetidas vezes para que aquela coisa se mostre consistente. Se Júpiter está passando ali nesse setor que é tão grave, que é tão intensamente voltado para uma descrição, né, que não é aquele signo espalhafatoso, você não vai ver Capricórnio facilmente espalhafatoso. Isso não é uma coisa comum desse signo. Ele segue regras, segue normas, procura fazer as coisas o mais estáveis possíveis, e até o comportamento sai estável também. Muitas vezes ele está doido para te esganar, torcer o seu pescoço, mas está falando como se fosse uma pedra de gelo. O Júpiter passando ali vai dar uma tônica bastante diferente, tanto o Capricórnio para o planeta, quanto o planeta para o signo. Como é que isso se dá? Para começar, o Júpiter, como a gente já viu, tudo que ele toca se expande. Então, se ele vai passar pelo signo de Capricórnio, ele vai aumentar, vai ampliar as características que o signo tem. Mas também vai ter um conflito entre aquilo que é propagado como uma crença, né, como uma coisa que assim as pessoas aceitam tacitamente, porque foi falado que é assim que é. A gente vai ver uma contrapartida a esse comportamento coletivo, a essa doxa, né, essa concordância, essa coisa que todo mundo faz porque é assim que se faz, né? É uma crítica. Essa passagem do Júpiter em Capricórnio aumenta muito a crítica, né? Então as pessoas que já têm uma predisposição a se manifestarem dessa maneira vão colocar isso de maneira mais sincera, mais aberta, mais direta, como o planeta prevê, né? E assim, as crenças e certezas tácitas, elas são postas em xeque. Só passam aquelas que se comprovam. Olha, se você está afirmando isso, e aí? Cadê o resultado disso aí? Eu não estou vendo, né? Eu preciso ver esse resultado. Quero um resultado palpável, eu preciso tocar naquilo, ou eu preciso comprovar por números, porque aí são coisas irrefutáveis, né? Você vai ouvir muito Capricórnio falando, isso é inquestionável, isso é irrefutável, não pode ser assim, não pode mudar, né? Capricórnio é um signo muito teimoso, né? Muito resistente, muito duro, pouquíssimo flexível. Mas mesmo assim, com Júpiter passando ali, a gente vai ver os benefícios que o planeta representa e conduz, né, a desenvolver, se manifestando dentro dos campos que o cenário, o signo, oferece. É um momento para colher recompensas de esforços passados, né, de grandes esforços realizados ao longo do tempo, com pertinência, com paciência,
com visão de futuro, com pragmatismo, sobretudo, né? E a gente vai passar um ano inteiro em que pessoas que trabalham muito, não é só trabalhar muito por trabalhar muito, mas é que trabalhar muito com um objetivo claro em mente de construir algo que seja duradouro. E então essas pessoas que têm essa noção, que têm essa percepção, essa índole, elas obviamente vão se expandir muito, vão crescer bastante, vão começar a ver oportunidades de saída, né, de escoamento da produtividade que tiveram, ou de difusão dos grandes esforços, difusão e consumo, né? As pessoas prestam atenção nesses fatores que foram construídos com bastante esforço, com bastante dedicação, né? Uma dedicação bastante séria. Há também uma predileção, né? As pessoas vão começar a ter uma atenção maior por certificações. Pois é, o autodidatismo fica ligeiramente prejudicado nesta fase, embora isso não desapareça, obviamente, mas a predileção coletiva por certificações aumenta muito. E então quem atua em algum campo que seja educacional ou que promova um reconhecimento, né, ou outorgue a alguém, a alguma pessoa, uma instituição, por exemplo, que outorgue esse reconhecimento a quem está se dedicando a uma tarefa difícil, em geral são tarefas hercúleas, né? Em geral essas pessoas crescem muito, tanto as pessoas quanto as instituições provedoras desses recursos certificadores. O Júpiter em Capricórnio, ele beneficia as pessoas que estão numa fase mais madura. Então, quanto mais velho, né, quanto mais idade for, mais interessante. Obviamente, assim, não precisa ter 95 anos para ter isso, né, para ter esse benefício. Mas quanto mais você tiver lastro, mais tempo de vida, mais resultados você vai começar a ter por causa de uma atenção social, de um reconhecimento, de uma predileção ali por aquilo que é mais sólido, mais experiente, mais antigo, mais estável e que já deu certo. De preferência, que já deu certo antes. Aquela coisa que se provou eficaz e que as pessoas podem confiar mesmo achando que aquilo ali é meio chato, né? Mas é a tônica principal para essas pessoas mais maduras. Então, se você já passou aí dos 45, 50 anos, 60 anos, está no momento que já lhe favorece em grande parte. Obviamente, não em todas as instâncias, né? No Brasil temos as questões aí de reformas previdenciárias e tudo mais, mas que vão ainda ser discutidas, ainda tem outras questões a saber e a fazer, mas de qualquer forma, a experiência é aquilo que vale mais. É a experiência, o saber cultivado, repetido, estável, ainda que não glamuroso, é ele que vai valer mais a pena, é ele que vai ser mais procurado ao longo do ano todo. Isso também faz pensar no fato de que as pessoas mais velhas em sociedade podem obter algum benefício indireto, né? Não, repito, não todos, aqueles que a gente espera de maneira mais óbvia. Eles, até isso também, mas não tudo, né? Pessoas mais velhas, o idoso, as pessoas que têm alguma necessidade especial, né, que possam ter idade avançada, também vão requerer e vão ganhar uma atenção um pouquinho maior. De todos os governos, sociedades, pessoas possíveis. Obviamente, mais uma vez, vale a pena dizer que isto é relativizável de acordo com o contexto, né? Um contexto de um país, o contexto de uma sociedade, o contexto de uma família, né? De um grupo social, mas ainda assim, se você for procurar estatisticamente, vai ter uma alteração aí numérica, né? Uma alteração de grandeza, para melhor. Essa passagem também vai estimular fortemente a ideia de hierarquia. E é preciso ter um cuidado todo especial com essa ideia de hierarquia e aquele de liderança que eu mencionei anteriormente. Eu vou até explorar isso daqui a pouquinho por tópicos, continua me acompanhando. Mas, de início, a gente pode ter uma compreensão mais apurada, mais sábia, uma discussão até acadêmica mesmo, né? Acadêmica, filosófica, sobre as condições do mundo material, que pode implicar o uso da terra em diferentes países, em diferentes localidades, as questões ecológicas e como é que a produtividade e as razões de uso, de lucro, de exploração de mão de obra e tudo mais, podem ser melhor
equacionadas. Claro que quem tem mais, infelizmente, quem tem mais vai continuar tendo mais, quem tem menos pode continuar tendo menos. Não tem uma distribuição igualitária de recursos, ou pelo menos não tem uma distribuição tão maior assim de recursos. E é preciso que então essas pessoas que têm mais possibilidades desenvolvam um pouquinho mais de atenção ao próximo, né? Parece até um idealismo muito grande falando, mas uma atenção ao próximo no sentido pragmático da coisa. Se você deixa os demais contentes, satisfeitos, a produção é maior, o resultado para que as coisas funcionem, o resultado que você almeja, ele sai mais depressa e com uma qualidade acima talvez do esperado. Então nem precisa ser santo para promover esse tipo de coisa, basta ser pragmático mesmo. O que não vai faltar nessa fase é a criação de regra, norma, vai todo mundo querer, vai todo mundo valorizar o cara que é responsável, né? O sujeito mais responsável vai ser o mais valorizado, o sujeito que é capaz de pegar um piano, colocar nas costas e falar assim, eu dou conta, estou quase morrendo, mas eu me aguento, né? Esse aí ele pode não receber aplausos efusivos, mas vai todo mundo baixar a bola, porque nem todo mundo consegue carregar o que esse sujeito carrega. Então, pode surgir um número maior de pessoas dispostas a fazer esse esforço, né? Carregar mesmo as condições mais difíceis para levar a cabo projetos que demandem tempo. Não é projeto, não é ideia que, vamos fazer isso aqui para a gente ter resultado imediato. Isso aí não funciona nada com Júpiter em Capricórnio. E olha que o Júpiter é um planeta que gosta dessas coisas meio com cara de bolha, né? Coisa que vai crescendo, aí muda a moda, vai outra bolha aqui, outra bolha ali. Mas não, em Capricórnio a bolha que acontece é uma bolha que tende a permanência, ou pelo menos a ter uma durabilidade maior do que a habitual da passagem do planeta pelos demais signos. Então realmente vale a pena essa criação de regras, sempre com bom senso, né? Porque regra sem bom senso é um problema muito sério. O que eu estou chamando de regra sem bom senso? A gente não pode viver sem regra. Até dá para viver, mas é um caos, né? É uma bagunça geral. Imagina um Capricórnio aguentar caos, né? É um sofrimento inimaginável para pessoas assim e para todo mundo. Não é muito legal viver no caos. Mas criar regras que não podem ser mudadas, que não tem uma relativização e uma aplicação caso a caso, né? De conjunto a conjunto de situações, e que as pessoas ajam mecanicamente, como se fossem robôs, né? Você está falando com uma secretária eletrônica na hora de tentar resolver o problema da sua TV a cabo. Tem uma gravação e você tentando explicar que não é aquele problema que ela diz na lista dela ali. Isso aí é muito equivalente às chamadas regras sem bom senso. As regras com bom senso, elas precisam ser aplicadas e elas precisam ser vistas de caso em caso. Às vezes, algumas situações não foram previstas. Capricórnio detesta essa coisa que não tem previsibilidade, né? Aquela questão da ordem prevalecer sobre o caos. Prevalecer sobre o caos é muito bacana, é muito interessante. Que a ordem, sim, se estabeleça acima do caos. Porém, que o caos não seja dizimado, né, dissolvido completamente, até porque isso é impossível. Isso é impossível. A ordem tem que prevalecer acima do caos, mas o caos, quando a gente afirma isso, o caos não foi eliminado. A ordem se traduz, ela dialoga com o caos, formando um processo que o Edgar Morin, com a sua teoria da transdisciplinaridade, né, com seu conceito de transdisciplinaridade e de complexidade, né, o pensamento complexo, a gente vai chamar isso, através dele, de organização. A organização pressupõe que caos e ordem coexistem, não existe uma coisa separada da outra, né? Assim como o ser humano é um Homo sapiens demens, não é só sapiens sapiens, né, como dizia a ciência até então. Mas segundo o Edgar Morin, nesse conceito de complexidade, o ser humano faz conviver em sua estrutura psicológica, estrutura social, aquele que sabe e aquele que delira, né? Tudo num indivíduo só. Então é muito bom a gente refletir a respeito disso, especialmente as pessoas que têm muitos fatores em elemento terra dentro do mapa, porque tem uma dificuldade danada de flexibilizar. O Júpiter passando ali em Capricórnio, ele pode multiplicar essa tendência para uma grande parcela
da população, e por conta disso, aí tem a contrapartida, né, com uma outra parcela considerável, talvez não tão numerosa, se revoltando contra isso e tentando fazer, eu não digo revoltar quebrando tudo, mas se revoltando contra isso e tentando fazer alguma coisa alternativa, né, colocando algo que seja mais flexível no poder, que aliás condiz muito com a passagem do Júpiter em Capricórnio, combinar aquilo que é estável, durável, confiável, com algo que possa ter modificações gradativas, lógicas e filosoficamente, eticamente bem orientadas. É um ano sensacional para a gente fazer planos para o futuro, para a velhice especialmente, né? Para fazer investimentos em seguro de vida, em seguro saúde, especialmente seguros que vão, seguros ou outros investimentos como previdência privada, tal, especialmente previdência privada, né? Onde você pode gerir você mesmo o seu investimento, que é uma coisa mais de acordo com o simbolismo envolvido, para que quando você estiver numa idade em que já não precisa mais se esforçar tanto, né? Já deu tudo que tinha que dar para a sociedade, você possa usufruir alguma coisa. Então você está de pedacinho em pedacinho, de tijolinho em tijolinho, fazendo uma construção na sua catedral, até polindo lá suas pedras aos pouquinhos, né, até chegar numa catedral no final da sua vida já muito bem, né? No final da vida, quando eu falo, não estou me referindo a prestes a morrer, não. A última parte da vida que vai levar anos, décadas, né? Mas é uma parte que você pode aproveitar melhor com base nesse esforço anterior. Então esse ano é muito interessante para promover essa atenção sobre esses assuntos que são realidades da vida. Você vai morrer em algum momento, algum dia você vai morrer, algum dia, né, você está velho, algum dia você não tem mais a força e a disposição, o interesse nas mesmas coisas que você tinha na juventude ou agora. Vale a pena pensar nessas coisas durante essa passagem. A previsibilidade vai valer muito a pena. Quem atua nesses campos de indicação de previsibilidade e de prevenção do pior, né, de sistemas de segurança, acaba também deslanchando bem na vida social e profissional. A gente vai ver também surgirem com uma frequência gradativamente maior, né, sobretudo na metade do ciclo, que fica por volta de julho de 2020, a presença, isso vem aos poucos, né, a presença de figuras paternais, né, cada vez mais numerosas e referenciais. Algumas com aquele tom meio salvador da pátria, outros com a figura de velho sábio que fala assim, isso aí eu não consigo fazer, mas isso aqui dá certo, né? Aquele sujeito que ele é sábio pela experiência contínua, pela quebração da própria cara numa situação concreta, né? E é o sujeito que ensina com um exemplo. E isso é muito interessante, que vai surgir em diferentes sociedades mundo afora. E como eu tinha dito anteriormente, né, prometi, agora estamos chegando aqui na hora certa de comentar essa coisa. Além dessas figuras paternais, e o cuidado tem que ser quanto às figuras paternalistas, essas são complicadas, essas não são lá muito bacana, porque uma coisa é ser paternal e outra é ser paternalista, né? A figura paternal, ela tem uma tolerância, ela entende as situações que as outras pessoas mais jovens ou aquelas menos experientes, mesmo da mesma idade, estão passando, porque ele já passou por aquilo ali, ele pode coordenar e orientar, gerenciar conflitos e tudo mais. Mas o paternalismo não, deixa que eu faço, não pode, você tem que ouvir o que eu estou falando, cala a boca, quem manda aqui sou eu, isso aí é complicado a beça, e isso também é o lado sombrio dessa passagem de Júpiter em Capricórnio. Mas junto com isso temos o seguinte, vem aqui que eu tenho por tópicos uma questão, várias questões aliás, sobre o quesito, o conceito liderança, que é tantas vezes distorcido na mente de pessoas que seguem muito à risca aquelas cartilhas de coerção, né, e não de esclarecimento. Em outras palavras, aquelas pessoas que chegam para você e falam assim, na aula as outras pessoas não podem perguntar, né? O professor tem que falar, tem que ser autoridade, tem que ser um líder, tem que dar a pancada, tem que evitar que o outro fale, que interrompa o outro, porque está falando ali um assunto mais difícil para os alunos que estão lá no começo do curso, do aprendizado e tudo mais.
O professor não tem que ser o professor, ou o chefe, ou o coordenador, ou o gerente, o diretor, seja lá o que for. Ele não tem que ser uma criatura despótica que impede os demais de se expressarem. Muito pelo contrário, é bacana que isso aconteça. Tá? Então, no momento em que ele assume essa postura autoritária, ele está deixando de permitir que o conhecimento flua entre os demais e está impedindo que abram-se brechas dentro da estrutura que ele montou. A estrutura que ele montou é muito boa, mas ele pode deixar brechas propositais para que outros possam contribuir, até com perguntas, com dúvidas, até aquelas dúvidas que parece que não tem pertinência nenhuma. Elas servem como meio pedagógico, como quando a gente está falando de uma aula, por exemplo, ou quando você está falando de um projeto numa empresa. Isso pode ser bastante saudável, até pedagógico, didático, para que as outras pessoas entendam que aquele caminho talvez não funcione. Né? Mas agora impor uma experiência pode ser bastante prejudicial para todos. Como assim? Vamos entender o que é, de fato, ou pelo menos primeiro o que não é liderança. Liderança não é coerção, não é forçar os outros a fazerem aquilo que eles não querem. Não é ser autoritário e muito menos despótico. Não confunda o estabelecimento de regras e limites com o cerceamento através de regras e limites. São coisas diferentes. Essas regras, esses limites não precisam ser enfiados na goela, né? Goela abaixo das pessoas. Você não precisa impedir que essas pessoas expressem o modo delas mesmas fazerem as coisas que de repente você faz muito bem, mas elas podem fazer do jeito delas, desde que atinja aquele resultado que não atrapalhe ninguém, que não seja contra a lei. Né? Você não precisa impedir, a norma não precisa ser tão dura assim. Basta que a proposta, a ideia, o movimento tenha alguma pertinência e que você tem que parar às vezes para... Não pode chegar e refutar de uma vez, só porque aquilo ali não faz parte da cartilha que você aprendeu, da lista de coisas que você acha, dos procedimentos que você acha que tem que ser realizados. E se a coisa está sendo oferecida, dá um tempo, né? Espera para você poder avaliar com calma se aquilo se encaixa dentro dessas propostas que você também acredita, que você sabe que são eficazes e firmes. Dê um tempo para sedimentar isso, dê uma oportunidade, né? Abra brechas de oportunidades, façam, do mesmo jeito que você tem um investimento em capital de risco, você também tem que ter as brechas de risco de tempo, né? O capital de tempo, o capital temporal, para poder deixar que algumas experimentações sejam feitas. Senão você vai ficar o tempo todo respondendo àquilo que é mais conhecido, que as pessoas acham que querem, quando você muitas vezes descobriu coisas novas e pode oferecer ao mundo, né? Desde que você experimente, teste e tudo mais, aquilo ali se torne seguro, está tudo certo. E repetindo mais uma vez, liderar não é impedir as pessoas de fazer perguntas, não é ser um ser inquestionável, você não é infalível. Aliás, com Júpiter passando em Capricórnio, o que mais vai acontecer é líder ou gestores ou diretores ou seja lá o que for que está no topo de uma cadeia de coordenações, ser questionado por sua competência, né? E ter que se ver diante de falibilidades, né? Ele vê que aquela estrutura que ele sempre usou, de repente nesse contexto não está funcionando tão bem quanto ele achava que poderia funcionar. É aquele sujeito que coça a cabeça, mas pô, mas isso aqui sempre funcionou. Pois é, aqui não vai rolar. A estabilidade aqui vai ser dinâmica, não é uma estabilidade encalacrada, né? Liderar também não é se assumir como o detentor e o defensor supremo da verdade, também, e muito menos ainda, o defensor e o detentor supremo da hierarquia. Com Júpiter passando em Capricórnio, hierarquia muda, viu? Júpiter passando em Capricórnio, ele está no que a gente chama em astrologuês de 10ª casa solar, né? Ele tá, essa é a primeira casa solar, né? No ciclo da eclíptica, da trajetória do Sol. É o Áries, a primeira, a 10ª casa vai ser o Capricórnio. Então, se você está prezando demais pela hierarquia, saiba que você pode mudar de condição, mudar de posição, outras pessoas podem ascender, né? E as pessoas que estão numa condição de privilégio, elas podem mudar dessa para outra de privilégio ou sair dali para dar lugar àquilo que é novo. Nada com o Júpiter passando em Capricórnio vai ser tão
imutável assim. É um movimento em direção a crescimento, prestígio, pragmatismo, coisas duráveis, mas não é um fechamento. Não é, ele está sempre com uma brecha aí, tem que ter isso em mente. Liderar também não é servir de pai ou mãe para pessoas que ficam tentando outorgar a responsabilidade de decidir sobre as próprias vidas ou sobre aquilo que é melhor para si próprio, para quem está na condição de hierarquia. Porque é muito fácil você chegar e dizer assim, essa coisa não deu certo, tá vendo? Porque o cara está ali, pô, o cara não fez direito, a culpa não é minha. Mas às vezes você ajudou, você contribuiu, você colocou, você ajudou a colocar aquela pessoa naquela condição, você não se esforçou o suficiente, você não participou do processo de construção da proposta que foi oferecida, né? Ou participou só como assim, estou fazendo porque o cara está mandando, né? Não é tempo de fazer porque está mandando, não é tempo só de baixar a bola, é tempo de contribuir, é tempo de participar, de ter uma visão da meta. Aliás, as pessoas que estão em hierarquia, que estão no topo de uma hierarquia, convém para essas pessoas deixarem brechas para que os demais possam participar da meta e não ficar só, como naquele filme Tempos Modernos, lá do Charlie Chaplin, responsável só por uma etapa da produção que o cara não sabe nem qual é a finalidade daquela peça que ele está montando feito louco, lá naquele filme do Charlie Chaplin, né? Que ele monta a peça, passa, ele não sabe nem para que serve aquilo. E o interessante é que você sabe qual é a meta, qual é o resultado daquele esforço, a pessoa valoriza isso muito. Isso aí é coisa velha, já é assim, bastante batida até em meios empresariais, que as pessoas que estão engajadas são aquelas pessoas que sabem, que percebem que o trabalho que elas, por menor que seja o trabalho que ela desempenha, vai fazer uma diferença, vai ser uma peça constitutiva do grande projeto que está sendo feito lá na empresa. Isso faz total diferença no empenho, né? O Capricórnio gosta tanto do empenho, né? Deles, dos outros. Então, isso faz total diferença. Desde que as pessoas tenham essa chance de ingressar na roda do projeto, né? Liderar também não é tentar desclassificar quem está na frente, na dianteira das decisões, né, para que você possa tomar o lugar do outro, né? Não é assim, eu para poder crescer, eu tenho que detonar com aquele cara ali que está na berlinda. Isso não é liderança, isso não é melhor, você não mostra que é melhor coisíssima alguma fazendo assim. Você só vai mostrar que é um covarde, que em vez de oferecer com clareza aquilo em que você confia, você prefere antes gerar desconfiança, aí acaba gerando caos, acaba gerando uma situação que nem um lado nem o outro entende coisa nenhuma, né? Você não gera benefícios. É melhor responder e fazer as coisas, né, visando o resultado e não visando assim detonar o outro. Isso ninguém lidera bem assim, ninguém fica bem assim. Portanto, liderar é inspirar, é dar oportunidade de escolha, é dar exemplo, é proposição em vez de imposição. Líder nenhum precisa se impor de maneira bater o salame na mesa. Às vezes a gente tem que dar uma, né? Pô, não é assim, né? Mas ninguém precisa fazer isso. O principal é mostrar que o modo de proceder que está sendo proposto é funcional. Aí não tem pessoas que não se inspirem com quem demonstre isso, com quem demonstre isso com clareza e, se possível, com algum grau de compaixão. O Júpiter é o planeta que rege peixes, né, tradicionalmente falando, né, na antiguidade, na Idade Média, e antes de descobrirem Netuno, ele é o planeta que rege peixes. Ele também é um planeta que rege a ideia de compaixão. Então, se você puder prover ou promover essas propostas, né, com alguma compaixão, com um sentido de que eu sei empaticamente o que o outro está vivendo, a produção é sempre muito melhor. A verdadeira liderança é sempre representativa, né, uma figura que representa as vontades dos demais. Não todas as vontades, mas que faz uma mediação entre a vontade individual e as vontades dos outros, dos demais ali. Isso é um sinal de maturidade. O líder ele tem que amadurecer. Ele vai expressar essa necessidade coletiva sob o fio condutor da ética e do tempero, da concessão e da afirmação. E eu tinha falado aqui ainda há pouco sobre aquela tendência meio caricata, né, meio às vezes sombria até do perfil capricorniano, de fazer as coisas muito à risca, né? Se a coisa não está escrita no papel,
papel, então não faz. Ou se está escrita no papel, como assim não fez exatamente como está no papel? Então uma incompetência, uma falta de respeito, uma falta de consideração para comigo ou para com as pessoas que estão aqui comigo, né? Você vai ver muita rabugice aí nessa passagem do Júpiter em Capricórnio, né? Vai expandir a rabugice capricorniana com relação à excelência, competência e o grau de comprometimento que as pessoas têm. Isso aí vai proliferar pra caramba. Até a gente que não costuma fazer isso vai ter uma tendência, vai se ver compelido a cobrar, né? O propósito de vida, nessa coisa meio jupiteriana de buscar propósito, o sentido da vida, vai passar muito por isso. E um exemplo curioso, assim, eu gosto de fazer essa brincadeira com as preferências culturais, né, de comida, né, Rio de Janeiro, São Paulo, é muito comum, eu tenho muitos amigos em São Paulo, né, eu moro aqui no Rio de Janeiro, e é muito comum, quando eu vou para São Paulo, o pessoal me perguntar se eu como pizza com ketchup, né, e algumas pessoas que estão junto, olham assim e falam, mas com ketchup, mas que horror, isso é um sacrilégio, como é que pode comer a pizza com ketchup? Bom, eu particularmente eu gosto da pizza sem o ketchup e com azeite, né? Bem parecido com os paulistanos. Mas o que impede a pessoa de comer a sua pizza com ketchup, né? Que mal irá me fazer? Não vejo que mal irá me fazer. Então a pessoa pode comer do jeito que ela quiser, ela pode comer a pizza plantando bananeira, ela pode ficar de ponta cabeça, não importa para mim. Desde que ela coma a pizza, não faça mal à saúde dela nem a minha, né? Especialmente a minha e a dos demais, não cause um transtorno. Tá tudo bem, né? Tá tudo legal. Isso é um raciocínio que muita gente vai ter dificuldade de ter, né? Se tem que comer desse jeito, que é assim que a tradição manda, pô, como assim, né? Como assim? Né? Pois é, essas normas culturais elas podem ficar bastante acirradas, discussões assim sobre a liberdade que se tem de utilizar uma coisa que uma cultura utiliza de um determinado modo, do modo que você achar mais conveniente para você. E isso é preciso ter um certo cuidado, porque senão você acha que soa criativo comer feijão com arroz 365 dias por ano só para dizer que aquilo ali que é o certo? É esquisito, né? Estou fazendo uma analogia, não estou falando isso aí literalmente, mas é mais ou menos assim que aconteceria se você tivesse que seguir cartilhas e regras e normas e modelos e coisas prontas, porque são reconhecidas à risca o tempo todo, sem poder criar em cima, né? Isso é um complicador da passagem do Júpiter em Capricórnio. Eu agora quero mostrar para vocês o mapa do ingresso do Júpiter em Capricórnio. Ele vai acontecer nesse dia 2 de dezembro, eu fiz um cálculo aqui. Eu tenho usado, quando a gente vai fazer essa leitura mais coletiva, né, esse mapa com o zodíaco solar, né, começando em 0 de Áries e terminando lá no 29,59 de Peixe. E quando um planeta ingressa num determinado signo, ele pode também mostrar a tônica de como é que vai ser, dentro dessas nuances gerais que eu já delineei aqui, como é que vai ser o restante da tônica da passagem dele ali. Todo ingresso planetário pressupõe o início de uma tonalidade que o coletivo vai assumir. E essa tonalidade fica com essa cara aqui, ó. Esse aqui é o mapa do Júpiter ingressando em Capricórnio. E vocês devem me acompanhar aqui. Esse aqui está o 0 de Áries, né, o zodíaco solar todo, não tem um ascendente, não tem um meio do céu, é só para a gente ter uma noção da posição dele. Está ocupando aqui, ó, o Júpiter ingressa na 10ª casa solar, né, que é representada aqui pelo Capricórnio. E ele vai chegar nesse momento em conjunção, né, um pouquinho larga aqui, né, meio acima da média, com Vênus, um ótimo aspecto aqui com Urano, um trígono com Urano, isso é bastante favorecedor. E na sequência aqui temos o nó do Sul, Saturno, Plutão, todo mundo aqui em Capricórnio quando Júpiter ingressar ali. Então, grande parte das coisas que eu já mencionei, que são as tendências mais gerais da passagem do planeta, vão se mesclar com essa tendência particular, né, para este ano, porque o Júpiter passar em Capricórnio, normalmente, a cada vez que ele passa, 12 anos atrás foi
24 anos atrás também, e assim sucessivamente, que é o ciclo do Júpiter de 12 em 12 anos. Em cada passagem, então, do Júpiter em Capricórnio, a gente vai ter uma nuance mais específica, né? E essa daqui difere pela sua especificidade também. Nesse caso, que a formação, né, o Júpiter em bom aspecto com Urano, favorece a formação de grupos fraternais ou organizações pragmáticas, empresas, startups que mexem com finanças ou com sistemas de organização. Isso está bastante favorecido. O período começa de maneira bastante benéfica, né? Os dois planetas chamados benéficos, né? O pequeno, que é Vênus aqui, e o grande, benéfico, que é Júpiter, juntos, né? Muito próximos ali no mesmo signo, embora o Júpiter esteja nessa condição que precariza um pouco sua maior potência, né, maior exibição de características, ainda assim ele vem acompanhado desse fator que é um potencializador dos seus benefícios. Então, há um aumento da busca por solidariedades, né, sobre a transferência de valores, o auxílio monetário ou logístico de grupo social para grupo social, de país para país. Isso aqui pode aumentar bastante as discussões e os acordos também, né? Afinal de contas está bastante harmônico em torno de situações produtivas no mundo, com importação e exportação de produtos agrícolas, né? Também de discussões sobre o clima, né? Isso, aliás, é uma coisa bastante crítica ao longo do ano. Nós vamos ver posteriormente a isso previsões mais rebuscadas e detalhadas com outros ciclos, mas essa questão do clima, o início do ciclo do Júpiter em Capricórnio já vem predispondo a alguns bons acordos, mesmo a despeito de recusas e dogmatismos vindos de alguns setores governamentais de diferentes países. A propósito, eu tinha feito anteriormente um vídeo sobre o Júpiter passando em Sagitário. Mencionei bastante a possibilidade de incêndios, quase que um ano antes dos incêndios florestais no Brasil acontecerem, incêndios em cidades, incêndios em várias partes do planeta, né? O número de incêndios parece que aumentou consideravelmente. Isso é uma propriedade, uma característica típica da passagem do Júpiter em Sagitário. De 12 em 12 anos, a gente pode constatar até em noticiários, se procurar em arquivos de internet, pode constatar que há um aumento, esse alastramento, né? Júpiter, quando toca alguma coisa, também faz alastrar. Nesse caso do Júpiter passando aqui em Capricórnio, se a gente vai olhar para ciclos anteriores, a gente vai ver, por exemplo, a eleição do Barack Obama, que, a propósito, não é uma pessoa conservadora, né, ao extremo, veio trazendo várias propostas de mudanças trabalhistas, mudanças no sistema de saúde e tudo mais dentro da política norte-americana. O que significa que nós temos aí uma tendência à mudança de direção do conservadorismo, né, do conservadorismo para uma coisa mais aberta. Então, assim, tem uma gangorra de comportamento coletivo entre as queixas e exigências mais conservadoras e as propostas que são inovadoras dentro ainda de uma estabilização, dentro da busca por estabilização econômica, social e tudo mais. E se promove durante uma fase de Júpiter em Capricórnio uma abertura que eu gosto de chamar de abertura anti-zona de conforto. A gente se vê obrigado a fazer alguma coisa para sair da inércia, né? Para não se manter sempre naqueles mesmos padrões e paradigmas que norteavam e que mantinham a suposta ordem. Eu mencionei aqui o Barack Obama. Ele foi eleito em 2007, quando Júpiter já estava também em Capricórnio. E em 1996 nós tivemos um evento assim bastante complicado, né, bastante difícil, né, penoso, triste, que foram os conflitos agrários em Eldorado dos Carajás, em abril de 96. Você vê que são possibilidades de levante. Aqui o mapa do ingresso do Júpiter em Capricórnio atual, né, não está com essa
tendência tão conflituosa como estava naquela época de 96, mas ainda assim ele pode trazer uma resposta aos excessos de coerções, né? O que eu chamo de excesso de coerção? Porque o Júpiter expande aquilo que toca, e se Capricórnio representa, entre outras coisas, limites, né? Está regido por Saturno, né? Que é o limite, se representa limite, vai fazer aquilo crescer para dentro, em vez de crescer para fora, né? Então, são duas tendências. Ou você abre a sua zona de conforto para ela se expandir e o teu limite alargar e abranger mais coisas, né? Mais experiências, mais flexibilidade, ou o sujeito empaca aqui e de qualquer jeito o crescimento vem. Então ele cresce para dentro como se fosse um problema cardíaco, né? O coração grande, ele vai se fortalecendo, o coração vai ficando musculoso, vai ficando resistente, só que o crescimento do coração é para dentro. E aí você tem menos bombeamento de sangue. Isso no organismo. Traduzindo essa analogia para a vida social, isso é um problema porque o cerceamento aumenta. O que vai acontecer? Reações a isso, né? No corpo você pode ter um problema muito sério, você pode fazer o coração parar. Na vida social, você vai ter convulsões sociais caso esse cerceamento não admita brecha alguma. Então tem que ter diálogo pra caramba nessa fase aqui. Isso, aliás, é um dos efeitos do fato de que o Júpiter estará em depressão, em queda, né, num signo que é incompatível com a natureza dele. Também em 1996, nós tivemos a produção ali da clonagem, né, da ovelha Dolly. E ainda dentro desse bojo, né, dessa esteira de trazer aquilo que não é elite para assim, à tona da vista pública, né, das vistas coletivas, temos assim, uma coisa que não é menos significativa, que foi a visita do Michael Jackson no Brasil. Temos a gravação de um videoclipe dele na comunidade da Rocinha. E o título, né, They Don't Care About Us, né, eles não ligam para nós, eles não se importam conosco. E é muito interessante que essas reclamações, essas queixas, elas vêm à tona. Assim, as autoridades elas são confrontadas com essa supressão que vem sendo feita ao longo de décadas, né, ao longo de muito tempo. E quando a supressão ela se torna muito forte, isso se torna também insuportável. Que eu vou comentar o Júpiter por elemento. Era isso que eu queria dizer, doido para falar esse negócio. Para que você possa ter uma noção, uma aproximação de como é que isso pode te atingir, vou falar aqui um pouco, né, brevemente, ponto a ponto, sobre como é que esse ingresso, essa passagem de um ano do Júpiter em Capricórnio e essas tendências disparadas pelo mapa do ingresso mesmo, podem atingir os signos, né, pelos seus elementos. Me acompanha aqui. Eu vou começar pelo elemento terra, que é o elemento do Capricórnio, do signo de Capricórnio. Touro, Virgem e Capricórnio pertencem ao elemento terra. Júpiter vai estar nesse trânsito por esse elemento ali. Vai estimular muito a índole dos signos de terra ao longo dessa passagem. E estimular como? Da melhor maneira que você puder imaginar. Isso mesmo. Você que tem fatores em signos de terra fortes no mapa, como por exemplo, tem o seu Sol ali, o seu signo solar, a Lua, o ascendente, o meio do céu, vários planetas ali concentrados em algum desses três signos. Fatalmente, no melhor sentido da palavra fatal, né, cabalmente, você vai ter benefícios trazidos por essa passagem aí. São crescimentos, são viagens a mais que você pode fazer, estudar línguas estrangeiras, conhecer pessoas que sejam de backgrounds culturais diferentes do seu, né, sejam essas pessoas oriundas do mesmo país ou de outros países, né, países continentais como o Brasil, Austrália, Estados Unidos, China, países muito grandes territorialmente falando. Isso é muito comum, né? Você tem alguém que nasce no Rio Grande do Sul e vai conversar com alguém que nasceu na Amazônia, né? Em Manaus, no estado do Amazonas. São pessoas que praticamente são estrangeiras, falam a mesma língua, mas se duvidar, por causa dos neologismos, nem se entendem, né? De tão diferentes que são em costumes também. Mas essas situações envolvendo estrangeiros, sistemas filosóficos, fortalecimento em causas jurídicas, né? Até vitórias possíveis em litígios, tem que ver o mapa todo para
analisar para ver se isso vai dar direitinho, né? Mas até a chance de vitórias em questões litigiosas, em causas jurídicas, são bastante plausíveis, são boas de ser consideradas durante essa fase. Iniciar um processo jurídico que beneficie a si e aos demais, de preferência, é obviamente, todo signo de terra vai adorar ouvir isso, né? É obviamente uma fase que é difícil que você não obtenha mais ganhos, mas abre um parênteses aí, porque obter mais ganhos não é de repente cair um saco cheio de dólares na sua cabeça, né? Uma maravilha você poder resolver todos os seus problemas maravilhosamente, estilo Spectrum Patronum do Harry Potter. Quem dera que fosse uma coisa simples assim. Não, é trabalhando feito louco, né? Tendo resultado, mesmo com uma passagem do grande benéfico, você vai ter que expor o seu trabalho, difundir, fazer autopropaganda mesmo, aquela coisa que muita gente critica, que faz autopropaganda. Ela é importante porque ela é a exibição de um currículo das suas realizações. Júpiter em Capricórnio exige que você demonstre o quanto você é responsável, o quanto você é bom, o quanto você realizou, que lastro, que arcabouço você tem para oferecer. E para signos de terra fazer isso vai ser uma beleza. A repercussão costuma ser muito melhor. Mas esse parênteses que eu estou abrindo aqui é porque você não vai receber aumento de salário, né? O assalariado não recebe aumento de salário assim. Não é todo mundo, imagina todo mundo no mundo inteiro receber aumentos de 100% de salário, né? Só algumas instâncias políticas no país é que fazem isso para elas mesmas. Mas isso não é uma coisa comum. Então, você pode ser assalariado e pode ter oportunidade de trabalhar com uma logística melhor, pode ter acesso a uma posição melhor, realmente pode ter um aumento, mas nada tão estrondoso, mas pode realmente ter um aumento. Para alguns é estrondoso, né? Mas na maioria das vezes o assalariado tem o dissídio, né? Mas espere que as suas condições materiais realmente têm que fluir melhor. E para os freelancers e profissionais liberais, especialmente os donos de empresa, aquelas pessoas que são responsáveis por outros grupos de pessoas, têm subalternidade, né, sobre ele, esses aí crescem bastante, sim. Esses aí vão ter campo para proliferar. E quando o empreendimento não deu lá muito certo, é a hora de flexibilizar e correr para onde está o maior talento, não ficar assim, esse aqui é o campo que dá mais dinheiro, mas eu não gosto de fazer, isso aí também não vai adiantar nada. Tem que fazer aquilo onde o seu talento flui melhor, onde você fica mais satisfeito, você fica sorridente por fazer. Para os signos do elemento água, que são Câncer, Escorpião e Peixes, o Peixes e o Escorpião estão numa condição muito boa. Olha aqui no desenho do mapa como é que isso funciona. Aqui, o Júpiter em Capricórnio, ele vai fazer ângulos de 60 graus com qualquer posição que estiver aqui nesses dois signos, né? Aqui o Escorpião e o Peixe. Mas fará, né, um sextil, que é o bom aspecto, né? Mas vai fazer uma oposição com qualquer coisa que estiver aqui em Câncer. Bom, aspectos tensos de Júpiter, em geral, fazem a pessoa ficar expansiva demais, territorialista, a famosa pessoa espaçosa, né? Ela perde as estribeiras, ela exagera, ela gasta mais, ela fica com pouco freio nas suas convicções, né? Ela não dá a vez. Então, para os cancerianos, isso pode ter que exigir algumas mudanças de casa, algumas alterações no comportamento. É bom que talvez elas se vejam obrigadas a se soltar um pouquinho mais. São pessoas bastante recolhidas, digestivas. Já para o Escorpião e para o Peixes, essa abertura acontece também numa redução da timidez, do recolhimento, mas através do crescimento da reputação, do favorecimento, da difusão dos feitos, né, das realizações que o indivíduo fez. Sem contar que isso emocionalmente é bastante interessante, porque é uma consolidação, é uma sedimentação dos aspectos emocionais, mesmo aqueles mais cáusticos, né? Aquela hora que a gente encontra resultados práticos, sólidos, que possam fazer uma contrapartida àquela sensação que talvez, puxa, eu não sou tão bom, eu cometi um erro, estou arrependido, e a gente consegue conciliar pessoas e situações com menos dificuldade durante essa passagem aqui. Esses também são favorecidos no âmbito viagens, contatos com estrangeiros, estudos superiores, estudos de idiomas, né, estudos acadêmicos e tudo mais. Para os signos de ar, que são Gêmeos, Libra e Aquário,
Essa passagem, ela é crítica, né? Ela não é um horror, mas ela é complicadinha porque ela requer uma porção de ajustes. A gente chama isso em astrologuês, sobretudo na consideração de um aspecto menor, né? Considerado menor por alguns e por alguns mais modernos, considerado como algo utilizável junto com os aspectos maiores, né? É o chamado quincunce, um ângulo de 150 graus. Bom, o que isso aí quer dizer do astrologuês para o português? Significa que você tem que fazer ajustes, pequenos sacrifícios, para que você possa expandir de fato alguma coisa e não fazer uma bolha que cresce, não serve para nada e não tem funcionalidade, como obter conhecimento muito, e vai usar aquilo ali para quê? É melhor usar aquilo para alguma coisa prática que possa realmente, como eu estou dizendo, possa ser usado. E então é a hora de tanto para qualquer um dos três, né? E para o aquário, mais ou menos a mesma coisa pelo semissextil, que é um ângulo de 30 graus, né? Que as coisas que estiverem em aquário vão receber dessa passagem. É um ângulo bem pouco usado, né? Mas que tem é um quincunce ao contrário, mais ou menos, dá para ter uma ideia do funcionamento. E então todos os três vão ter que fazer esses ajustes que tem que sair do mundo balão, que é o ar, né, que é o elemento ar, sair daquele mundo balão das ideias e tentar colocar aquilo, mesmo que seja só um pedacinho daquela coisa, pragmaticamente falando, né? Tem que dar a atenção à logística antes de pura e simplesmente relacionamento com logística, troca com pragmatismo, passagem de informações que sejam utilizáveis e não mera curiosidade vai dar conflito. Para esses signos aí, agir na base da mera curiosidade, ou na imposição de valores, ou na discussão, ou na criação de caso por pequenas coisas, porque não fez acordo com isso, não fez acordo com aquilo, isso aí também não leva a lugar nenhum, vai ter que ser pragmático. Não deu para fazer acordo, então vamos botar atenção naquilo que funciona. É assim que o quincunce funciona melhor para essas pessoas que têm essas ênfases. E por fim, para os signos de fogo, eu vou começar aqui, porque os signos de fogo são Áries, Leão e Sagitário. Eu vou começar pelo Sagitário, que é o signo regido por Júpiter. Esse aí vai ver, justamente por causa do planeta regente, está num signo que é decrescente, né, constrito como Capricórnio, e onde ele não está numa condição tão favorável quanto estava no ciclo anterior. Para essas pessoas que têm ênfase em Sagitário, é um período de encolhimento. De novo, como os signos de ar, que eu falei anteriormente, é um período de exigência de pragmatismo. Nem todas as coisas podem, nem tudo pode, nem tudo dá, nem tudo é possível. Mas não sendo assim, ainda assim, é possível pegar o que se tem à mão e não tentar inovar, não tentar dar passos maiores. Aliás, sagitarianos que derem passo maior que a perna, amiguinho, vai ter problema ali. É melhor ter uma consultoria muito boa antes de fazer um investimento mais pesado ou alguma outra coisa que seja muito mirabolante, bem ao estilo sagitariano. Vou pegar a minha mochila e vou para Manchúria. Poxa, que legal, você vai para Manchúria? Vou para Manchúria amanhã. Que bacana, quanto custa a passagem? Como assim passagem? Tem que comprar passagem? Eu estou fazendo uma caricatura, obviamente, né? As pessoas não são malucas assim. Tem umas ou outras que fazem isso, né, que se distraem a esse ponto. Mas isso é uma caricatura. Na maioria das vezes, a maioria dessas pessoas tem um direcionamento filosófico e ético muito bom. Mas vale a pena aqui a dica que é dada pela busca por coisas bastante práticas. A mirabolância mental sagitariana precisa cair no chão e sair da coisa mais conhecida, corriqueira, e evitar com força o alpinismo social. A combinação desses dois fatores, que é uma coisa que eu não tinha falado antes, vale a pena falar aqui nesse final, a combinação desses dois fatores vai fazer proliferar os famosos alpinistas sociais, aqueles caras que querem, aquelas pessoas que querem se aproximar de quem está na berlinda para eles poderem ganhar o seu status e ganharem visibilidade. Vai desde papagaio de pirata, né, aquele cara que fica aparecendo no vídeo aqui toda hora para
enquanto o repórter está falando, ou a autoridade está falando, está o sujeito lá querendo aparecer, até o sujeito que dá um jeito de entrar nas altas rodas para ver se ganha um status a mais. Isso aí tem que tomar um cuidado, tanto a pessoa que tem alguma ideia de fazer isso, quanto o sujeito que pode ser vítima, né, que pode estar no meio dessas situações. Isso eu não estou falando dos sagitarianos, mas as condições em que pessoas com essas índoles podem proliferar. Vai ter um número maior de pessoas com essa necessidade de construir oportunidades artificialmente, né? Se é que vocês me entendem. Para Áries, essa passagem por Capricórnio, dá uma olhada aqui no desenho do mapa de novo. O Capricórnio está aqui, ó, o Áries está aqui, faz um ângulo de 90 graus, né, um ângulo difícil, chamado de quadratura. Essa passagem para o Áries, ela é bem complicadinha também. Não no sentido de empacar tudo, não no sentido de você ser cerceado e tudo mais. Muito pelo contrário, porque é um exagero. Mas é um exagero, né? Tudo que eu tinha falado ali sobre o Câncer, para o Áries vai valer tanto quanto, né? Sendo que o Áries já é um signo de muita extroversão, né, de se colocar muito adiante, de combater, de enfrentar desafios, de não levar desaforo para casa. Só que o sincericídio ariano pode aumentar um bocadinho. Tem que tomar cuidado para não ficar territorialista demais, né, o famoso espaçoso que eu já mencionei antes. Alguns gastos exagerados podem ocorrer, é preciso rever, quando a pessoa está fazendo curso universitário, precisa rever projetos, precisa rever o trato que se faz com sistemas religiosos, filosóficos, acadêmicos, estrangeiros, precisam ser tocados à frente com bastante cautela, muito embora sem perder de vista a meta, né? Sempre com essa coisa pragmática, essa coisa de botar o pé no chão e ver o que dá para fazer, sem tentar impor a sua própria forma de ver na goela abaixo. Essa vale para os 3 signos de fogo, Áries, Leão e Sagitário. E o Leão, por exemplo, vai ter essa questão aí que nós já vimos nos signos de ar, que é o de ter que se ajustar o tempo todo, não vai estar, o carisma pode estar grande num dia, no dia seguinte está levando crítica para tudo quanto é lado, de qualquer coisa que até ele não fez, né? A pessoa fica chateada, magoada, e fica outro também que pode ficar espaçoso, tem que ficar pragmático também. Temos aqui uma passada de olhos, né, sobre os aspectos, para você ver como é que isso vai funcionar para você especificamente e quais são as implicações realmente mais profundas de modo individual. O ideal é você fazer o agendamento da sua leitura astrológica, de trânsitos, outras técnicas de previsão como progressão, retorno solar e tudo mais, com um astrólogo de sua preferência. Então, sendo assim, eu vou me despedindo e espero que essas dicas dadas aqui ajudem você a passar pelo menos uma parcela do ano, né, um conjunto de fatores do ano muito bem, né, com Júpiter em Capricórnio. Salve Júpiter em Capricórnio! É isso. Se você gosta de astrologia, quer aprender um pouquinho mais, está gostando dos vídeos do canal, se inscreve aqui no canal e também aperta aqui o sininho para poder acompanhar as novidades. Cada vez que tem uma novidade no canal, você é notificado. Outra coisa é que se você quiser, de fato, ter um aprofundamento, né, sair do beabá astrológico, entra aqui nos links que acompanham, no texto que acompanha o vídeo, que mostra os cursos online, né? Você vai poder usufruir desses cursos online, pode fazer em casa, pode fazer no trabalho, na condução, em qualquer lugar que você quiser, na hora que você quiser, e também os cursos presenciais, eventos presenciais na agenda de eventos. Os 2 links estão aqui acompanhando. É isso aí, gente, uma boa sorte, muito obrigado pela atenção e até a próxima.